Eu usei a mesma estrutura. Eu tô estudando o quê? O contexto e não a gramática. Depois eu estudo a gramática. É importante estudar a gramática, mas eu estudo depois de estudar a situação. Quando eu tô dando aula para os meus alunos, eu invento uma situação. Porque eles ainda usam palavras que os franceses já pararam de usar faz 300 anos. Será que é por isso que o africano não tem uma cara de mala quando ele fala francês? E fica mais bonito ver ele falando? Porque do jeito que você fez agora, a impressão que dá é que você é meio aristocrata. Acho que essa é a palavra certa. Mais ou menos como quando uma pessoa que fala português de Portugal. Você não tem essa sensação de que ela se acha pra caramba? Sim, dá um. Porque dá uma o impressão. jeito de falar é um jeito meio Até a expressão aristocrata. da pessoa. Do jeito que você fez agora me passou isso, tá ligado? Porque aí eu lembrei dos negão falando em francês no metrô. Mano, eu pagava mó pau. Ficava que nem um idiota olhando os caras falando. Parecia que eles eram, sei lá, parecia que eu tava ali querendo me envolver na conversa, tá ligado? Só que eu não ia poder falar nada, né? Porque eu não... E francês é muito fácil, é igual inglês. Não é só porque eu sou professor de idiomas, mas assim, ó, eu gosto muito de chorinho. Pô, sou fã pra cacete. Tem um bar ali na Fradique que toca chorinho todo sábado. Eu falei assim pro cara, quanto tempo faz que você toca violão? Ele falou, cara, faz uns... Eu tenho 31, faz uns 14 anos. Pra tocar aquela música do garoto, Jorge do Fusa, o nome da música, ele gastou no mínimo uns 5 anos. Eu posso dizer pra você com certeza que 1% ou até menos dos violonistas de São Paulo conseguem tocar aquela música. O cara ficou muito tempo, 5 anos. O inglês você aprende em 1 ano e meio, se você for preguiçoso, 2. Preguiçoso. Porque as frases aí já existem. Você precisa o quê? Apenas colocar em prática. Muita gente briga no francês com o passé composé, porque a gramática é complicada. Só que eu não estudo a gramática, eu estudo a situação. Ah, je suis passé chez mon père. Eu fui na casa do meu pai. Legal, eu usei o passé composé pra dizer que eu fui na casa do meu pai. Je suis allé au supermarché. Eu fui ao supermercado. Ah, legal, eu usei a mesma estrutura. Eu tô estudando o quê? O contexto e não a gramática. Depois eu estudo a gramática. É importante estudar a gramática, mas eu estudo depois de estudar a situação. Quando eu tô dando aula pros meus alunos, eu invento uma situação. Pô, Danilo, vamos supor que você tá no trabalho, o chefe vai falar isso daqui pra você. Eu construo a situação pra construir a frase. Porque o contexto ajuda. Você falou uma coisa agora que eu lembrei de um... Esses dias eu tava assistindo um podcast dos caras tocando violão. E aí o cara explicou, igualzinho você explicou agora, só que ele tava falando sobre as escalas, né? Que aí ele falou assim, pô, às vezes eu ensino meus alunos certas coisas, mas eles não sabem o que eles estão fazendo, mas eles sabem que estão chegando em algum lugar. Eu sou meio contra isso, eu gosto de fazer... Eu não gosto de... Quando eu tava aprendendo a fazer acorde, eu queria entender por que o acorde era daquele jeito. Qual que era a estrutura que levava você àquele jeito. Então, por exemplo, se fosse uma tabuada, não adiantava só falar que 2 vezes 2 era 4. Por que 2 vezes 2 é 4, entendeu? Você falou mais ou menos isso. Aí ele falou assim, os dois conversando, né? Eu assisti no podcast, um falou outro pro outro assim, ele falou, cara, mas você tem que ver uma coisa também, mano. Pega dois caras, dá pra cada pra um você dá um dicionário de alemão, bota os dois pra viajar pra Alemanha. Pra um você dá um dicionário de alemão e pro outro você dá uma lista de várias frases. Como eu faço pra ir pro... A maioria perguntas óbvias, né? Tipo, algumas perguntas, algumas respostas. Ele falou, daqui a um mês você vai encontrar os caras. Quem você acha que se socializou mais? Aí você vai ver, é o cara que aprendeu algumas frases, porque esse cara começou a trocar ideia com os caras lá. Tipo, como eu faço pra pegar o ônibus? Como eu faço pra não sei o quê? Exatamente. Entendeu? Porque você aprende a primeira frase, depois você só aumenta o contexto. E o cara da gramática não conseguiu. Não consegue. Não consegue. Não consegue, cara. Porque eu pego a frase assim, pô, eu tô cansado. I'm tired. Aí você coloca um contexto. Because I worked a lot. Eu tô cansado porque eu trabalhei muito. Trabalhei até umas horas. Então, você faz o quê? Vai aumentando o contexto, vai aumentando o contexto. É isso que eu falo pros meus alunos. Escreve sobre a sua rotina, porque você vive aquilo todo dia. Sim. Depois você faz o quê? Repete, repassa aquilo. Mas aí é o que as pessoas realmente estão dispostas a fazer pra aprender. Porque quando eu cheguei no aeroporto, eu não falava inglês. Eu ganhava um salário mínimo. Né? Morava ali ainda com meus pais nos 25 metros quadrados e era uma vida um pouco... assim, que eu tinha que administrar bem o meu dinheiro. Eu entrei no curso de inglês. Eu não beijava, eu não ia pra balada, eu não ia pra bar. Eu tinha um objetivo, parar de passar vergonha e crescer na minha carreira. Foi isso que eu fiz. Pra você ter noção, eu trabalhava no Terminal 3, que era o Terminal Internacional. E o Terminal 2 era o Terminal Nacional. Se eu voltasse pro Terminal 2 pra almoçar, a minha chefe me pegava e falava, fica aqui agora pra ajudar. O que eu fazia? Eu comia marmita morna todos os dias lá no segundo piso, que tinha um banquinho que era perto da área de fumante, recebendo fumaça na minha cara.
Mas fazia o quê? Colocava um jornal em inglês pra eu ir ouvindo enquanto eu comia. Então, cara, é objetivo. O Febrão fez isso. Um brother meu que foi pra Califórnia, eu lembro que a gente conversou logo que ele chegou lá, e aí ele falou que ele arrumou um trampo lá de obra, né? Se eu não me engano, ele era gesseiro ou pedreiro, não lembro. E aí, tipo assim, ele falou, negão, era louco porque assim, a gente tava num lugar, a gente entrava numa van e a gente descia no lugar. Eu não via nem o caminho. A gente já descia na obra. E aí ele falou assim, enquanto todo mundo tava conversando, aí ele falou, mano, tinha brasileiro comigo, tinha mexicano, os caras tava lá trocando ideia e eu tava estudando. Eu tava estudando. Aí eles falaram assim, mano, no começo os caras até achavam que eu era meio antissocial. Mas na verdade eu só queria aprender a língua. Ele falou, mano, eu tinha acabado de chegar, os caras tava ali, tipo, há 2, 3 anos. E os caras não desenrolavam no inglês. Por quê? Porque pegou, chegava num lugar, já dispensava no trampo. E ficou que nem você falou dos chineses, que chega e não aprende a língua. Eu não acho isso tão errado, sabia? Hoje, quando eu olho assim, eu falo, não acho. Porque se você pegou aquele lugar pra viver, eu não consigo achar isso tão errado a partir do momento que você tá feliz ali só com o seu núcleo familiar ou seus 4 ou 5 amigos. Mas eu acho que, tipo assim, mano, facilitaria muito a vida até dos seus filhos. Exatamente. Mas olha só entendeu? que loucura. Porque seus filhos... Normalmente o pensamento desse pessoal é, meu filho vai aprender e qualquer coisa ele desenrola aqui pra mim. Mas olha só que loucura. Eu tinha uma aluna que ela morava na Austrália e o marido teve uma oportunidade profissional. Isso é muito comum, aliás. E aí eles foram pra lá. O marido já falava um pouco de inglês. A mulher, o filho dela tinha 4, 5 anos de idade. O garoto começou a aprender inglês, começou a desenrolar. O filho tinha um contato maior com o pai do que com a mãe. A mãe começou a sentir. Putz, o meu filho está mais próximo do meu marido porque o meu filho não consegue falar comigo, eu não entendo meu filho. E aí ela tinha que trabalhar em casa de família, porque a família deixava a chave com ela e ia trabalhar enquanto ela fazia a limpeza. E esse é o trabalho que paga menos. E ela não conseguia outro trabalho porque ela não falava inglês. Aí ela foi ao McDonald's fazer um pedido. O pedido veio errado, ela não sabia reclamar e ela começou a chorar. Então, de uma certa forma, às vezes se você também não aprende idioma, cara, tu vive, mas você vive uma vida de cão. Eu conheço um negão que ele foi morar no Japão, e aí uma vez ele contou pra mim que ele aprendeu... Eu falei, mas como é que você aprendeu japonês, negão? Mesmo tendo uma mulher japonesa e tal. Ele falou, negão, aprendi japonês porque... Você vê, parece que eu tô falando comigo mesmo, né? Que é negão. Ele falou assim, mano, negão, foi muito fácil, velho. Eu precisava comprar uma coisa, aí um camarada foi lá, me ajudou a comprar tal coisa, aí quando eu precisei comprar de novo, ele me cobrou. E aí eu falei... E aí ele falou, pô, não dá pra eu ficar pagando pro cara ir lá ser meu tradutor. Aí ele falou, aí começou a estudar japonês. Você acaba virando refém Foi às quando vezes ele... da situação. Entendeu? E aí, gostou desse corte? Aqui no podcast Exchange Pass trazemos pessoas que têm experiências internacionais em diversos países. Então, se você que está em dúvida entre fazer intercâmbio, qual país ir, inclusive o inglês para o mercado de trabalho, é aqui que você vai ter toda essa informação. Então já se inscreve no canal, deixa o like e vem se transformar com a gente no Exchange Pass. Até a próxima.